Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo. E hoje o vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o assunto aí que vocês estão vendo, né? Na descrição, porque eu ainda não tinha conseguido falar sobre isso. Eu não sei nem se eu ainda estou preparada, mas eu vou tentar explicar, porque assim, gente, não é só uma questão de informar para vocês o que aconteceu com a minha mãe, mas de alertar muitas vocês aí que têm idoso em casa e assim ou sofre com algum problema aí, sabe, de coração, ficar bastante alerta, sabe? Prestar muita atenção. E, gente, eu desconfio que a maioria de vocês ou das pessoas que soube, né, que a minha mãe veio a falecer, pensa que foi por causa do AVC, porque assim, uns 2 meses antes, ela foi passear na casa da minha tia em Curitiba e passou mal lá e teve um AVC, né? E o AVC foi afetou muito a cabeça dela, né? Foi bem agressivo. Então, assim, afetou 60% da cabeça, foi bem agressivo mesmo. Só que fez a cirurgia, né? Ela correu muito risco de vida. Ela fez a cirurgia, ela foi entubada, ela ficou 20 dias, né? Ela ficou 15 dias na UTI e 5 dias no quarto. No total foi 20 dias que a gente ficou lá. E eu fiquei com ela lá no Paraná, em Curitiba. E a gente conseguiu a transferência, enfim, vocês acompanharam. Ela veio aqui, gente, quando ela chegou aqui, na nossa cidade, que ela foi internada, né? Ela veio direto, ela não podia ir para casa, ela tinha que ir para o hospital ainda. Então ela foi para o hospital e de lá é, ela foi evoluindo. Os médicos falou que ela não ia falar, pois ela falou. Os médicos falou que ela ia embora com a traco, mas não, gente, ela tirou a traco, ela começou a engolir, a degustar, né? Que o pessoal fala, engolir. Então, assim, era um outro medo que a gente tinha dela ter que ir embora com a traco, mas não, ela conseguiu, ela superou isso também, tirar a traco. Então, assim, a minha mãe estava super bem em questão da cabeça. Porém, a minha mãe já fazia uns 2 anos que ela tinha dado uma complicação no coração, na válvula mitral dela. Então, assim, ela estava tomando já fazia algum tempo remédios para o coração, remédios para isso, anticoagulante, um monte de remédios, sabe? E nesse período que ela ficou lá em Curitiba, eles suspenderam esse remédio. Eles não estavam dando, mas estavam controlando, sabe? Controlando aí o coração, os batimentos, a pressão, enfim, tudo. E quando ela veio para cá também, estava assim, controlando. Só que nas últimas semanas, eles viram que a minha mãe estava tão bem, que ele já não controlava mais isso, sabe? Ela não estava com aparelho nenhum. Eu acredito sim que não em nenhum momento que eu estava lá, porque assim, quando eu vim de Curitiba para cá, na nossa cidade, quem mais ficou com ela foi meus irmãos, porque eles queriam um pouco me poupar, assim, sabe? Porque eu fiquei muito tempo lá em Curitiba. E aqui, assim, eu acho que eu fui umas 2 vezes só no hospital, fiquei umas 2 vezes só no hospital com ela. Uma vez foi durante o dia, porque tinha que ficar, idoso, né? Então todo o tempo tem que ter alguém. Uma vez foi durante o dia e outra vez foi durante a noite. Mas nesses 2 dias que eu fiquei, eu não vi ninguém aferir pressão. Parar aqui um pouquinho. E aí, gente, mas enfim, né? Foi passando, a gente foi vendo sim a evolução da minha mãe, sabe? Mas eles ali no hospital, eles tratavam mais, eles cuidavam mais do neuro, porque foi onde deu o AVC, né? Então, assim, eles prestavam mais atenção no neurológico dela e não o esqueceram do resto, né? E a gente falava, gente, não foi questão de não falar, sabe? A gente avisou que ela tinha um problema no coração, mas enfim, né? Não avisaram.
não cuidavam disso. Até que um dia minha mãe recebeu alta, né? Foi para casa. E, inclusive, gente, no dia que a minha mãe foi para casa, olha só que coisa, né? Ela falou assim para mim. A minha mãe estava conversando super bem, assim, ela conversava um pouquinho baixinho, mas a gente entendia. Às vezes enrolava um pouco, mas ela estava conversando super bem, dava para entender super o que ela falava. Ela falou que o xixi dela estava cheirando ruim, mas eu não estava sentindo, eu estava sentindo normal. Mas ela falou para mim, filha, eu tô com cheiro forte na urina. E eu falei, mãe, eu acho que é assim mesmo, eu acho que é por causa dos remédios, né? Inclusive, quando o dia que ela saiu de lá, né, que ela recebeu alta, eles tinham feito um exame de urina, né, dela, e a gente nem tinha pegado o resultado. Gente, continuando, eu tive que parar, né? Eu tô aqui na loja, né, gente? Toda hora chega, né? Tem que parar. Aí, assim, é, ela tava super bem, sabe, gente? E ela tinha falado isso do xixi, mas assim, eu achava que era por causa do remédio, né? Enfim, gente, ela foi pra casa. Ela ficou 3 dias em casa super bem, sabe? Ela já tava mexendo a perna esquerda. Inclusive, a fisioterapeuta tinha ido lá, falou assim, nossa, sua mãe vai se recuperar muito bem, porque ela tem muita força na perna esquerda, que era onde a, a, como fala? Era onde o derrame tinha ocasionado a lesão, né? Era o lado esquerdo. Então, assim, ela foi, tava super que respondendo, sabe, os exercícios. E a menina falou pra nós, a fisioterapeuta falou assim, nossa, sua mãe vai recuperar bem rápido, ela vai andar bem rápido. E a gente tava super feliz com a recuperação da minha mãe, gente, muito feliz. Porque lá em Curitiba, o médico, quando deu o AVC nela, o médico chegou em mim e falou assim, olha, a situação da sua mãe é muito grave. Isso foi no primeiro dia que eu fui ver ela, sabe? Isso é muito grave, porque assim, só que por ela ter resistido até a cirurgia é um bom sinal. Então, assim, a gente vai ver o decorrer de tudo, o decorrer dos dias, a gente vai tirando aparelho por aparelho. E, gente, era uma conquista. Cada vez que eu chegava lá na UTI, que eu via um aparelho que estava desligado, eu ficava feliz, sabe? Porque, assim, era sinal de evolução dela. Venturinha, era um monte de aparelho que ela usava, e aí, assim, cada vez que eu chegava lá tinha um desligado, era muito alegria, assim, pra mim, sabe? Mas, enfim, eu via que ela era muito forte, assim. E aí, depois dos 3 dias, a gente começou a perceber que ela dormia muito, muito. Aí eu me atentei, gente, em começar a ferir a pressão dela, né, assim, eu aferia 3, 4 vezes, até 5 vezes no dia. Às vezes, quando eu não estava lá na casa dela, eu pedia para a menina que estava cuidando dela, né, que é a nossa parente lá, aferir. E a pressão dela estava dando super baixa, sendo que a minha mãe sempre teve pressão alta. Voltando de novo. Aí eu percebi que a pressão dela estava muito baixa, muito baixa. E minha mãe sempre teve pressão alta. E ela, inclusive, ela tomava remédio para pressão. E aí, gente, o que aconteceu? É, de novo aqui. E aí, eu liguei pro médico dela e falei pra ele assim, ó, assim, a pressão baixa e os batimentos cardíacos altos, 101, 102. Por minha mãe tá dormindo, minha mãe tá deitada, é muito alto os batimentos cardíacos. Esses batimentos cardíacos, principalmente em idoso, né? Geralmente acontece quando você está fazendo alguma atividade física. E ela estava deitada, dormindo, ela não acordava por nada. A gente chamava ela abria um pouquinho o olho assim, respondia bem baixinho e logo dormia de novo. E aí foi onde eu liguei pro médico dela e o médico, na verdade eu não consegui falar com o médico, eu falei com a secretária do médico e ela falou que ia perguntar para ele e me dava a resposta. E assim, não demorou para dar a resposta muito, só que a secretária falou que ele falou que era normal, sabe? Normal. Por causa dos remédios, ela estava normal. E aquilo não me convenceu. Eu falei, não tá certo, isso não tá certo. Liguei para minha cunhada ela mora em outra cidade, só que ela trabalha na área de saúde. Aí liguei para ela, mandei, né, os batimentos, mandei foto, mandei print.
E aí a médica falou, a médica de lá falou assim para minha cunhada: leva para o hospital urgente. Não tá normal, isso é sinônimo de infecção. Leva para o hospital correndo. Isso não existe pressão baixa e coração disparado. Não pode, gente, sabe? Um descontrole assim anormal. Pressão baixa e coração alto, disparado, batimentos altos. Não pode. E por que aquela secretária, ou aquela secretária, eu deduzo assim, ou aquela secretária não falou com o médico, entendeu? Ou porque eu não acredito que o médico dela tenha dado esse diagnóstico, porque ele cuidava da minha mãe há anos, há muito tempo que ele cuidava da minha mãe, há mais de 4 anos que ele era médico da minha mãe, e ele acompanhava tudo a minha mãe, e eu não acredito que ele ia dar esse diagnóstico pra minha mãe de que estava tudo bem. E aí, gente, foi aonde a gente chamou o SAMU, que realmente eu desconfiava mesmo que não estava bem. A gente chamou o SAMU e levou minha mãe de novo pro hospital. E aí, onde a minha mãe não voltou mais, né? Onde foi o dia que eu fui ficar com ela, fui eu que estava lá. E aí, quando era umas 8 horas da noite, eu vi ela tendo de novo ela estava tendo um ataque cardíaco, porque assim, ela já tinha esse problema na válvula mitral, né? Só que ela não estava sendo medicada. E por causa também da infecção. Então, assim, gente, não foi nada por causa do AVC. Minha mãe não morreu por causa do AVC. A minha mãe, se ela tivesse somente tido o AVC e não tivesse dado a complicação no coração dela e na infecção urinária, porque assim, a infecção foi porque abaixou a pressão, né? Abaixou a pressão, então estava com alguma coisa inflamada, infeccionada, que foi a urina ela estava com inflamação na urina, e o coração, que ela já tinha esse problema, né, da válvula, e aí ela fazia força, né, o coração fazia força por causa da infecção, então ali foi as duas coisas, o coração e a infecção generalizada. E assim, se ela tivesse tido só AVC, gente, naquela vez, em Curitiba, tudo que tivesse, a minha mãe estava viva até hoje. Minha mãe, ela foi muito guerreira, assim, em questão de sobreviver ao AVC, sabe? Ela estava respondendo a tudo o AVC. O problema dela foi mesmo o coração. Minha mãe aí teve um infarto, foi constatado um infarto, e deu 3 infartos, deu um na hora que eu estava lá. Gente, é muito, muito esquisito uma pessoa ter um infarto, assim, sabe? Eu não gosto de lembrar, mas falta o ar da pessoa, a pessoa sente dor, né? A minha mãe, como ela não conseguia levantar o braço esquerdo, ela levantava o braço direito. E ela não conseguia falar. E aí, assim, tive que parar o vídeo de novo, gente, e aí demorou um pouquinho mais agora, mas eu lembro que eu tava falando, né? Que a gente tem que prestar muita atenção. Se vocês têm um idoso em casa, que tem às vezes nem sabe aí que tem problema no coração, mas, gente, sempre afere a pressão, vê os batimentos cardíacos. Isso não pode estar muito longe um do outro. Batimentos cardíaco alto e batimentos cardíaco alto e pressão lá embaixo, tá? Então, assim, se acontecer isso, é porque tem algo ruim acontecendo e muitas vezes a gente, porque assim, se a médica não tivesse falado para minha cunhada, leva agora para o hospital, gente, a gente ia esperar, porque o médico dela, a secretária do médico, falou que era normal. E a minha mãe ia falecer em casa, sabe? Ia ser muito pior para nós. Então, assim, no sentido de psicológico, né? Então, prestar muita atenção nisso, gente, muita atenção. E assim, quando eu tava lá em Curitiba, na UTI, gente, a UTI tinham 10 leitos.
apenas 2 leitos era de idoso, que era a minha mãe, e um outro senhor lá também estava entubado. O restante era tudo pessoas jovens, jovens de 22 anos, inclusive faleceu uma do lado sim, ó, da minha mãe, de 22 anos, que teve um AVC e não suportou. E a maioria dos leitos eram de pessoas jovens. Então, assim, tá muito estranho, tá tendo muito caso, né? De AVC, de infarto, de pessoas jovens, né? Então, assim, a gente tem que se atentar. Mas então é isso, gente. Hoje eu tô mais preparada, sabe? Tem dias que é muito difícil, muito difícil. Mas, assim, hoje eu consigo falar, apesar que é muito recente ainda, mas eu tô criando cada dia mais forças, sabe? Para superar o que eu passei junto com ela. E hoje eu consigo falar com mais tranquilidade e me expor aqui, né, para vocês, o que realmente aconteceu, né? Porque muitas de vocês acham que minha mãe morreu de AVC, por ela ter dado um AVC, mas não foi, foi de infarto. Então, assim, ela infartou. Então, é isso, gente. Por isso que eu queria vir falar. Eu até lembro que um dia eu falei para vocês que eu ia conversar com vocês, que é para vocês se alertar também para quem tem idoso em casa, né? E se tiver acontecendo isso, porque a gente que não entende, a gente que é leigo, né? A gente às vezes deixa passar, né? E é importante a gente saber disso. Então é isso, gente. Eu vim conversar sobre isso. Vou finalizar o vídeo agora. Beijos e até mais.